Graça e paz, povo de Deus. Uau. Vamos abrir as escrituras nesse texto. 1 João, no capítulo 4. Em 1 João 4, verso 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos ler junto o 7 e o 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Senhor, à luz da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. E essa seja mais uma manhã ou mais um dia em que nós possamos crescer em Ti. Possamos viver, Senhor, a Sua palavra, viver a Sua vontade. Refletirmos, Senhor, sobre aquilo que o Senhor nos ensina. Se somos tão gratos pelos aqueles momentos que nós vivemos ontem. Obrigado, Senhor, pela vida de todos esses irmãos, essas equipes que se prontificaram em edificar a Tua igreja no dia de ontem. Que bênção, que momento especial, momento de comunhão, momento de alegria, momento de reflexão, de concertos, de renovações, de perdão. E é isso que o Senhor espera da Tua igreja. Um povo seu, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, vivam na união, na unidade do Teu Espírito. E nós clamamos, Senhor, trabalha com a nossa vida mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu confesso que estou bastante empolgado e bastante agradecido a Deus pelos momentos de ontem, né? Casa cheia, lotados de casais apaixonados. Amém? Amém. Valeu a pena, foi tão bom. Que bom que vocês participaram, né? Uma grande parte da nossa comunidade pôde participar. E temos que trabalhar isso em nossas vidas. E começa na nossa casa, né? Essa comunhão, essa confraternização, essa amizade, esse relacionamento, começa em casa e flui na igreja. E ontem, esses irmãos que trabalharam aqui, que ministraram, foram muito usados por Deus. E era muita lágrima rolando, né? Era muito sorriso também. E o Senhor trabalhou conosco mais uma vez, para a honra e para a glória do Seu nome. Eu tenho falado esses dias, no mês passado, a respeito da unidade. Amém? Porque sem unidade, a gente não consegue fazer nada. Se não tivermos um mesmo pensamento, um mesmo alinhamento, esse coração disposto a servir,
né? Como a gente pôde ver ontem, é difícil fazer as coisas. E graças a Deus, esses irmãos aí de eventos, eles já organizaram uma série de coisas. Tem uma série de eventos esse ano, e a gente vai trabalhar, a gente vai servir, e a gente vai crescer na unidade do Espírito de Deus. A gente vai crescer na comunhão cada vez mais. Amém? Essa igreja é uma igreja que já tem uma série de marcas, e entre ela, essa gostosura, né, que eu creio que foi implantada pelos nossos líderes, essa coisa de chegar, beijar, abraçar, isso é muito gostoso. Somos uma grande família. Eu sinto, vocês são assim, a família que eu mais vejo. Vocês são a família que eu mais convivo, né? Amo a minha família, amo meus parentes, mas a gente às vezes tem dificuldades de agendas, dificuldades de distância, mas essa família aqui, ela se vê toda semana, né? Ela está sempre junto, e como é bom, quando a gente precisa de uma oração, quando a gente precisa de um conselho, quando a gente precisa de um abraço, quando a gente precisa sorrir, e é aqui, né? É na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu tenho algumas coisas para ministrar no meu coração ainda nesse ano. Eu já até ventilei aqui para vocês alguma coisa a respeito de jejum, oração e tudo mais. Mas o Senhor está antecipando algumas coisas para mim, dizendo que antes da gente fazer qualquer coisa, nós vamos refletir um pouco sobre a unidade, sobre o amor, sobre a comunhão, sobre esse andar juntos. Nós somos paulistanos, né, numa boa parte. E a nossa vida de paulista não é uma vida fácil, não é uma vida difícil, de muito trânsito, de muito congestionamento, de conduções difíceis, né? Parece que agora, aos domingos, ela ficou mais difícil ainda, né? Me disseram que ela ficou de graça, mas diminuiu, né? Então, parece que não está ajudando muito. E a gente tem bastante dificuldade dessas coisas, né? A vida do paulista é uma vida complicada, de uma agenda difícil. A gente perde muito tempo em trânsitos, parados, congestionamentos. E aqui, como igreja, às vezes a gente tenta fazer uma reunião pequena de poucos líderes, mas como é complexo a nossa agenda, como é complexo juntar o pessoal que esteja livre para a gente trabalhar. Mas como é bom esses momentos que o Senhor proporciona para nós como igreja, de nos reunirmos, de cantarmos, de exaltarmos o nosso Deus, de poder beijar, abraçar, esse tempo de comunhão, né? Isso não é muito comum, não. Creio no que eu estou dizendo. Não é muito comum, mas o Senhor já ordenou essa bênção na nossa vida, e isso partiu dos nossos líderes, né? Desde sempre, eles foram acessíveis, nunca precisaram de um carro blindado, né? Nunca precisaram de segurança, a gente tem acesso sempre, né? E essa liberdade, essa comunhão, o Senhor tem espalhado para o meio da igreja. Nós agradecemos muito ao Senhor por isso. E Deus é amor. Vamos ler? Deus é amor. E esse amor está impregnado em nós, porque Ele habita em nós, amém? No mundo não tem esse amor verdadeiro, esse amor sincero. Não tem. Ele diz que nós somos nascidos de Deus, nós conhecemos Ele, e Ele é o amor, Ele é a essência do amor. E nós agradecemos ao nosso Deus por fazermos parte do seu povo. Um povo seu, um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras. Queria te convidar que esse texto que nós lemos agora, ele vai ser a base para algumas ministrações a respeito de que Deus é amor. Mas eu queria te convidar, nós abrirmos em Romanos, no capítulo 12.
Esse texto, ele traz muitas orientações para nós, como igreja. Romanos 12, o verso 9 até o 21. O título, pelo menos na minha Bíblia, nessa versão que eu estou aqui, ela diz assim: o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O verso 9 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Leia comigo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. De novo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vamos junto, 18? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É isso que o mundo ensina? Não. Mas olha como o Senhor nos ensina a tratar essas coisas. Ele diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Juntos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Amor fraternal. Vamos ver uma definição. Eu te convido a ficar em pé para a gente ler essa definição junto. Eu acho que é a última vez que eu vou te pedir isso, mas vamos juntos. Vamos lá? Amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Antes de você sentar, cumprimenta 5 pessoas. Dá um abraço aí, diz: olha, como é bom estar com você aqui. 5, vai.
Aleluia! O amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Podemos assentar, queridos? A gente é desse jeito, né? Tá no DNA. E quem está chegando vai se acostumando com a gente trabalha desse jeito. E é tão gostoso, né? Nós temos às vezes alguns momentos em que a gente tem um pouco mais de tempo também. E a gente sai por aí beijando, abraçando, orando um pelos outros, chorando, se alegrando. E essa é a igreja, uma grande família. A família de Deus na terra. Eu sou muito feliz por fazer parte dela. E você? Glória a Deus. A gente vai refletir algumas coisas. E nas minhas ministrações, eu tenho colocado umas palavrinhas em vermelho para destacar de que muita coisa no Evangelho depende da minha ação. O Senhor já nos salvou, nos redimiu, nos comprou, nos fez uma nova criatura, mas tem coisa que Ele não faz por nós. Tem coisas que dependem da gente fazer. E aí, nesse trecho de Romanos, ele fala, um dos textos, um dos versículos, ele diz o tipo de amor que a gente precisa ter. E aí, que amor é esse? O amor seja não fingido. Aí eu achei essa figurinha, achei engraçado, coloquei ela, né? Mas essa figurinha, ela não representa a igreja do Parque América, amém? É só uma figurinha que tinha na internet lá, não representa a gente, né? Mas olha o que ele diz, que o amor seja não fingido, porque é possível ter amor fingido. Mas ele diz, no meio da igreja, tira isso do meio. Remove esse tipo de coisa. Vamos ser sinceros uns com os outros. Na sexta-feira a gente estava na casa dos pastores Jonas e Creuza. Os pastores estavam reunidos, a gente se reúne para fazer alguns alinhamentos, estarmos orando juntos. E a gente falava a respeito disso. O quão é importante olho no olho. Se você tiver alguma coisa para falar, esse é o lugar. Eu brinquei lá, né? Se tivermos alguma coisa a alinhar, esse é o lugar. A gente alinha aqui. E a gente também, como isso tem acontecido várias vezes, nós temos sentado um com o outro e temos às vezes confrontado, exortado, elogiado. É olho no olho. E é isso que o Senhor espera da nossa equipe, é isso que o Senhor espera da igreja. Como tem sido gostoso, faz um ano que a gente está andando junto, que a gente tem separado tempos para orar, e como Deus tem trabalhado na nossa unidade, né? Como Ele tem nos ensinado a ver diferente uns aos outros, a amar de uma forma maior, mais intensa, e hoje, ao ponto da gente ter tanta liberdade de ir até nas nossas reuniões, às vezes a gente brincar um com o outro, né? A gente fazer alguma palhaçada, mas oramos juntos, choramos juntos, rimos juntos, fazemos as coisas juntos. E nós estamos treinando para ter um amor cada vez mais aperfeiçoado no Senhor. E não pode ter fingimento entre nós. E que isso se estenda à igreja inteira. Que todos nós tenhamos essa consciência, esse desejo. Se vermos alguma coisa, algum fingimento em nós, a gente tem que falar para o Senhor, Senhor, eu não estou conseguindo lidar com esse negócio aqui.
Eu não estou sendo sincero, eu estou sendo fingido, eu estou sendo mascarado, eu estou sendo isso, aquilo, sei lá. E você e eu, nós precisamos chegar diante do Senhor e pedir que Ele nos dê força, nos capacite a arrancar essa situação da nossa vida. Porque o nosso amor tem que ser um amor sem fingimento. Nós temos que ter liberdade de olhar um no olho do outro, corrigir com carinho, mas corrigir quando é preciso. Fazer elogios quando é preciso. Muitas vezes nós vamos nos condoer uns com os outros, porque às vezes a pessoa, aquele nosso irmão está passando uma situação difícil e a gente vai se alegrar com os que se alegram e vamos chorar com os que choram. Então ele diz, depende de mim e depende de você não sermos fingidos. E quando Paulo está ensinando isso é porque existe um amor fingido. Ele diz na igreja, não deixa isso acontecer, mas depende de nós. Olha lá, em vermelhinho. Dá para ler aqui? Dá, né? Olha lá, amai-vos cordialmente. Ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode ser cordial por mim. E ninguém pode ser por você. E ele diz, a forma que a igreja deve se amar é de uma forma cordial. Amai-vos cordialmente, preferindo-vos em honra. O que é isso, pastor? Preferindo em honra. Significa que eu vejo você mais valor do que eu até. Eu tenho honra em ter você como irmão. E é isso que ele diz. Amai-vos cordialmente. Ele diz também, amai-vos com amor fraterno. A gente lê um pouquinho, existem muitas definições sobre fraternidade, amor fraterno e tal. A gente lê uma das definições, só para clarear um pouco. Mas é esse amor de família. Eu vou desafiar algumas pessoas aqui. Se você é daquele tipo que chega na igreja e acaba o culto, você sai correndo, tenta ficar um pouquinho mais. Tenta fazer um pouco parte dessa família, né? Tenta, pelo menos, eu vou cumprimentar umas 10 pessoas hoje, depois eu vou embora. Porque essa é uma grande família. E ele diz, depende de mim. Agora, se eu chegar no culto e eu sair correndo, todo culto, eu não vou conseguir ter esse relacionamento de família. Então depende de mim ficar um pouquinho mais, às vezes chegar mais cedo no culto, e também ficar um pouquinho, né? Não precisa ser que nem a gente, que toda vez a gente fecha, né? A gente fecha as portas e tal. E todo culto é a mesma coisa, a gente é os últimos a sair. Não precisa ser tão exagerado assim, mas tente fazer parte dessa família, tente se integrar, né? Nós temos situações aqui que às vezes a pessoa já está mais de ano e a gente não consegue saber porque ela vai embora muito rápido e a gente não consegue se integrar a ela. Então, amai-vos com amor de família, com amor fraternal, preferindo-vos, olha lá, outra atitude minha, outra atitude sua, preferindo-vos em honra. E é interessante, se a gente pega esse pequeno texto, quantos comandos Paulo dá para a gente fazer. E coisas que ninguém vai fazer por nós. E ele diz, vocês precisam se preferir em honra. Preferir. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que significa isso? Significa que quando eu olho para você, eu te honro tanto. E você tem até mais valor do que eu. Agora, se eu te olho, se eu te vejo de uma forma desprezível, eu não te honro. E ele diz, Samuel, Dirceu, Marcelo, qualquer um de nós, passem a se preferir em honra. E isso depende de vocês. E se tiver alguém no seu coração que está pesando, prefira mais ainda.
Eu tenho procurado fazer isso. Só que você viu que lá ele diz assim, no que depender de vós. Às vezes não depende da gente. Às vezes a gente sabe que a pessoa está aborrecida, chateada, você tenta falar com ela, mas ela não quer conversa com você. Mas aqui, ele não está falando, ele diz que depender de mim, eu tenho que ter paz. Se o outro não quer paz comigo, vai fazer o quê, né? Às vezes a gente não consegue. Mas ele diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso parte de cada um de nós. Outro que ele diz, não sejais vagarosos no cuidado. A gente precisa ter, às vezes, cuidado da forma de falar. Às vezes a gente fala de uma forma que não foi legal. E às vezes a gente sabe, né? Às vezes é sem querer, mas às vezes a gente também sabe que o outro aborreceu. E o que o Senhor espera é que quando a gente tem essa conexão, a gente tem essa percepção de que não foi legal, vamos chegar lá, irmãos, e vamos pedir perdão. Meu filho está aqui em algum lugar, está ali. Ó. Até eles de pequeno, e grandes também, meio recente eu fiz isso com eles, da gente, há momentos que a gente pisa na bola, que a gente erra, que a gente tem ações que não é para ter. E seja com o nosso filho, que é bem mais novo, né? O meu tem metade da minha idade, e a gente sentar com ele e dizer assim, ó, eu errei com você, me perdoa. Ontem a gente foi ensinado, né, foi aquele tempo de reflexão, o importante chegar, o pastor fez ontem, né, a gente aqui ficar um de frente para o outro, e ele falou assim, eu pede perdão para ela. É uma coisa fácil? Ué, devia ser, né? Porque a pessoa que a gente mais convive, devia ser fácil pedir perdão. Mas foi fácil? Não foi, né? E o perdão é uma decisão. A gente precisa, foi uma das orações que eu fiz com a Adriana, né? Que a gente precisa decidir perdoar, colocar pedras, né? Sepultar algumas coisas do passado. Porque senão a gente não consegue viver o presente. Se cada vez que tiver alguma situação a gente começar a puxar, né? Puxar o passado, jogar na mesa e ficar, a gente não vai continuar nunca. Não tem como vencer, irmãos, vivendo do passado. Quem vive do passado é museu. E às vezes eu ouvi uma pessoa falar esses dias, e como é interessante, a gente é muito ansioso, né? No geral, eu sou muito ansioso. Tento trabalhar isso na minha vida, mas a gente, muitas vezes, se a gente olhar 10 anos atrás da nossa vida, a gente tinha alguns anseios, a gente fazia umas orações, a gente queria algumas coisas, e a gente sonhava com algumas coisas da nossa vida. Não vou abrir muito leque sobre o quê, mas a gente, 10 anos atrás, a gente sonhava, orava, clamava a Deus, e passaram 10 anos, e muitas delas, a gente está vivendo hoje. Coisas que nós pedimos lá atrás, a gente está vivendo hoje. Bênçãos que o Senhor deu, recursos que Ele deu, relacionamentos que Ele nos proporcionou, uma série de coisas. Aí sabe o que acontece? A gente não consegue curtir o hoje, porque agora a gente está ansioso por outras coisas. E a gente não consegue desfrutar do que a gente já tem. E parece que a gente vai vivendo uma vida insana, vamos vivendo uma vida de ingratidão. Imagina o Senhor olhando para nós e dizendo, puxa, mas você orou tanto por isso e hoje você já não está desfrutando. Você não consegue se alegrar com o que eu te dei, com a vida que você está tendo hoje, porque hoje você quer mais. Hoje você tem outras expectativas, outros desejos, outras ansiedades, e o que você está vivendo hoje você não consegue curtir, não consegue estar na rede, você não consegue desfrutar.
Se um dia eu for na sua casa e tiver rede, meu irmão, desculpa, mas eu alugo ela. Pensando num cara apaixonado por rede, sou eu. Eu amo deitar numa rede, porque a rede significa, estou de boa com a vida. Tem um pastor, ele é muito intenso, E através da vida dele, Deus salvou alguns casamentos. E aí, num dia, ele foi pregar nos Estados Unidos, numa igreja lá, e um irmão veio de um outro estado, de longe, viajou muitas horas para estar com ele lá, naquele congresso, e ele veio com um presente, e ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu trouxe um presente para o senhor. Ele disse: puxa, que bom, muito obrigado. E o que você trouxe? Ele disse: eu trouxe uma rede para o senhor. Ele disse: sabe por quê, pastor? Deus tem te usado tanto, você tem abençoado tanto a gente, mas você também precisa de repouso, você precisa de descanso, você precisa de desfrutar do que o Senhor também te deu. E está aqui um símbolo de que você precisa descansar, e eu quero te dar esse presente. E o pastor ficou muito emocionado em receber esse presente, porque, irmãos, faça uma análise. O que você está vivendo hoje, muitas vezes, não são respostas de orações do passado, e que elas aconteceram hoje. E a gente está precisando deitar na rede. Né? A gente está... Uhul. Uma água de coco, hein? Um canudinho bem comprido para não precisar nem abaixar a cabeça. Vamos nos alegrar com o Senhor está dando para a gente. Sabe qual um dos maiores privilégios que nós temos? Fora dinheiro, essas coisas que uns têm, outros não têm, carro, casa, essas coisas. Depois da salvação, eu creio que um dos maiores privilégios que a gente tem é a saúde. Nós só chegamos aqui porque a gente teve condição de, com o nosso cérebro, comandar as nossas pernas. Ah, pastor, mas eu estou com uma dor X, Y, tá? Mas você só está aqui porque você não está no hospital. Ah, pastor, mas eu estou cansado, né? Eu peguei esse ladeirão aqui, hoje não tem busão e tal. Cheguei na igreja tudo suada, porque eu peguei não sei quantos metros de elevação. Então, mas você chegou. Eu vou mexer com a irmã Norina, pode? Pode ou não? Vocês autorizam? Estou autorizado. A gente foi no enterro da minha tia essa semana. E a irmã Norina estava voltando comigo. E eu estava elogiando ela aos 80. 83? Pode falar? Sim? Ah, já falei, né? 83, irmãos. Ela anda uns trechões. Ela mora no Cocaia. Ela pega o busão e ela às vezes desce lá em cima na avenida, que acho que no terminal tem umas dificuldades, né, de conexão para cá. Ela desce lá na avenida e ela vem andando. E é certo, lógico, né, aos 83 anos, ela chega aqui cansada e tal e tal. Mas eu falava assim: tia, que privilégio a senhora tem. Quantas pessoas na sua idade não andam mais? A senhora está andando, às vezes até mais de quilômetro, a pé. Vai no médico sozinha, vai no mercado sozinha, faz um monte de coisa sozinha. Às vezes eu estou conversando com pessoas, clientes, enfim. E às vezes eles perguntam a idade dos meus pais. Ah, meu pai tem 86, minha mãe tem 80, tá certo? Ufa. Meu pai tem 85,5, né, mano? Quase 86. E aí eu falo assim: não, eles estão bem, eles estão bem conscientes. Eu falei: até demais, meu filho. Eu falo: meu pai dirige ainda. O quê? Sim, meu pai dirige. Né? Meu pai dirige aos 86. Meu pai e minha mãe vivem enterrando meio mundo, mas estão ali.
Eles enterram tudo que é idade, mas os dois não. Né? E meu pai vai com o carro dele, volta com o carro dele, faz as coisas dele sozinho, vai no mercado. Irmãos, isso é muito privilégio. A gente pode ter o problema que for, mas olha, só do nosso cérebro ter capacitado a gente de chegar aqui, de ir trabalhar amanhã e de fazer o que a gente faz, é motivo da gente passar o tempo todo diante de Deus dizendo: obrigado, 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 obrigado. Não tem limite para agradecer, só ter o nosso cérebro em funcionamento, comandando as nossas pernas, que a gente nem percebe, né? Comandando os nossos gestos, comandando tudo. Então, não sejais vagarosos no cuidado. Vamos ser. Olha lá, quantos comandos, pastores? Comunicai. Eu vivi por alguns anos da minha vida na casa de num dos imóveis do meu pai, dos meus pais. E eu passei uns momentos da vida difícil e tal, mas eu não comunicava. A gente morava no mesmo quintal, né? Era tudo bem separado, era grande e tal. Mas teve momentos da vida que eu precisei de ajuda, mas eu não comunicava. Tinha vergonha, não queria ser explorador e tal. Então, e os meus pais, algumas vezes, falavam assim: puxa, mas não é possível que você passou isso aqui no quintal de casa. Como você não disse? Porque eu não comuniquei. Sei lá, talvez tinha vergonha, talvez não queria ser um peso, não queria explorar, tá? Porque eles tinham recurso, né? Mas eu tinha vergonha e eu não comuniquei algumas vezes. E eles, minha mãe principalmente, né, já chamou minha atenção: filho, como assim você passou por isso e você não comunicou? Teve uma quarta-feira que a gente veio ministrar, eu e a Adriana. A gente abriu a geladeira, só tinha água. E a gente nunca tinha passado por aquilo. A gente chorou na porta da geladeira e viemos para o culto, ministramos. Mas na volta, mamãe falou assim: vamos tomar café lá em casa? Aleluia! Eu acho que nunca tomei um café tão cafezado que nem aquele. Pensa no negócio, café bom, rapaz. Se ela não tivesse chamado para aquele café, rapaz, isso é difícil dormir aquela noite. Nunca tinha passado fome. E a vergonha que eu tinha, né, com a minha esposa. E eu estava trabalhando, tá, irmão? Mas a empresa que eu estava trabalhando era uma... Eu morri de vergonha aquele dia. Eu chorei na geladeira, acho que era mais de vergonha do que outra coisa. Não é tanto de fome, mas acho que era de vergonha. E não consegui suprir a minha casa, blá, blá, blá. Mas eu não pedi ajuda, eu não comuniquei. E isso depois que eles ficaram sabendo, que eu contei de púlpito já algumas vezes. Aí minha mãe depois pegava: filho, como assim? Mas valeu pelo aquele café, mamãe, foi show. Pode convidar de novo. Né? A gente continua morando perto, né? E eles dizem comunicar. Às vezes tem irmãos do nosso meio, porque eu conto assim, às vezes, algumas coisas que a gente passa. Porque às vezes você acha que a gente não passa. Né? Que, né? Ontem o pastor Glauber e a esposa, a Mara, acabou o culto. Eu falei: sabe, pastor, uma das coisas que eu mais amei na ministração de vocês, sobre tudo que vocês falaram, mas foi o seu testemunho. Você contou quanto vocês tiveram dificuldade, né? Como vocês vieram cada um com as suas cargas, e lutaram pela vida de vocês, porque não foi fácil não. E eles contaram, né, vários detalhes da vida deles, do testemunho, e aquilo para mim, eu falei, teve grande valor. Sabe por quê? Se você chegar aqui e só contar a vitória, blá, 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 parece que o que eu estou passando eu nunca vou conseguir transpor para ser como você. Porque a sua vida é melhor, a sua vida é mais perfeita, a sua vida, né, você nunca passou pelo que eu estou passando. Então, quando você você comunicou isso, faz a gente ir lá, por favor, também passei por isso, ou passo por isso, e eu posso superar. Quanta gente eu tenho certeza que foi curada ontem à noite.
fui sarado. Sabe, porque Deus comunicou o que os pastores Rodrigo, Nádia, Glauber e Mara falaram. Eles comunicaram o que eles viveram e a gente olha e diz assim, opa, eu também posso superar. Amém, igreja? O recado de agora é, comunica. Às vezes tem gente também passando necessidade no nosso meio e a gente não sabe, porque você não comunicou. Então, comunicai, né, com os santos nas suas necessidades. Há pessoas que exploram, né? Há pessoas que se aproveitam. Mas, fazer o quê? É o quê? Gostei dessa. Espera que a gente vai estar pregando em... Esses pastores têm cada uma, né? Terapeuta, né? É comunicar as necessidades, não é transferir a culpa. E nem as responsabilidades, né? Comunica. A gente tem o prazer de ajudar, só que não pode abusar, né? Não pode transferir tudo para a gente também. A gente tem limites. Mas é isso mesmo, bem falado. E ele diz, comunicai. Quem tem que comunicar a minha dificuldade? Eu. Quem tem que comunicar a sua dificuldade? Eu. E quando a gente está falando de necessidade, não estamos falando só de dinheiro. Às vezes, né, o pastor Rodrigo, às vezes ele fala assim, poxa irmão, comunica a sua dificuldade no casamento, comunica antes de acabar, comunica enquanto dá tempo, comunica enquanto é possível, ele usa muito essa frase, né? É possível vacinar, porque depois, tomar antibiótico ou injeções complexas ou cirurgias, o negócio é mais difícil. Então, comunicai com os santos nas suas necessidades. Há santos nessa igreja? Há uma grande família aqui? Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de falar com o pastor Tisseu. Fala com outro. Fala com outro pastor. Ah, não tem vergonha de falar com todos os pastores. Fala com o diácono. Ah, não, diácono não. Então, não sei, fala com o Marcelo. Fala... Apesar que o Marcelo é diácono também, né? Não adiantou, eu errei aqui, né? Desculpa aí. Pronto. As irmãs, para as intercessoras, pede para alguém, pede socorro. Posso ouvir um amém? Amém. Seguir a hospitalidade. Você percebe quantas coisas dependem de nós? Pastor Luciano Subirá, quando ele está ensinando sobre dons do Espírito, é muito interessante que ele fala assim, muito do que nós vamos crescer e alcançar de Deus, depende dessa parceria. Deus move, ele até dá o exemplo, né? Deus movimenta uma peça e você movimenta a outra. Deus não faz tudo para a gente. Tem coisas que nós temos que fazer. Por exemplo, Deus não ora por nós. Quem tem que orar? Eu tenho que orar. Ele ouve a minha oração, ele intercede pela gente e tal, mas ele não ora por mim. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso. Esse banner, ele diz: ame seus inimigos, abençoe os que te amaldiçoam, faça o bem àqueles que te odeiam e ore por aqueles que maldosamente usam você. Mas o texto diz: abençoai os que vos perseguem. Irmãos, acho que nunca vai faltar para ninguém alguém que o persiga. E há coisas que são malignas. Há coisas que você não fez, você não falou, mas o cão, ele interpreta na cabeça do outro que você está fazendo isso, aquilo, tá, e você às vezes não está nem sabendo.
Um dia eu recebi um rapaz aqui, e ele tinha bastante mágoas, bastante coisas no coração, tá? E ele começou a contar para mim coisas que ele disse que eu tinha feito, mas eu nunca tinha nem ouvido falar as coisas que ele estava falando. Eu falei, irmão, de onde saiu isso? Eu nunca nem fiquei sabendo do que você está falando. Eu nunca tive nenhuma informação desses assuntos. Como que o meu nome está envolvido nesse negócio? E ele viu que eu fiquei assustado. Eram umas coisas meio chatas. E eu fiquei assustado. Eu falei assim, mas meu irmão, de onde está vindo esses negócios aí? E graças a Deus, penso que aquele dia foi um dia de algumas horas de conversa e de cura para ele, porque para mim não tinha cura para mim, porque eu nem sabia daquilo. Isso acontece. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, rejeitar essas coisas. E pastor, como que eu vou rejeitar? Abençoa os que te perseguem. Às vezes a gente não consegue fazer que essa pessoa pare de perseguir, de falar mal, de maldizer, de reclamar. Não consegue fazer ela parar. Mas você consegue abençoar ela. Diz, Senhor, abençoa a vida dela. Dá clareza para ela. Abre os olhos dessa pessoa para ela acordar, para ela sair desse mundo que ela está vivendo, dessa loucura que ela está vivendo. Porque o que ela está falando, o que ela está vivendo, não existe, está sofrendo sozinha. E eu não posso, o Senhor não vai abençoar aqueles que me perseguem ou te perseguem. O Senhor fala assim, pastor, abençoa os que te perseguem. Eu tenho que fazer isso. A senhora tem que fazer isso. A gente muitas vezes não consegue bloquear a ação, mas a gente consegue levantar a nossa mão e dizer, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, me capacita a amar essa pessoa como o Senhor ama. Me capacita, Senhor, a honrar ela. Me capacita, Senhor, a abençoar ela. Porque tem uns encardidos que é difícil abençoar, né? Mas o Senhor disse, rapaz, aprenda a fazer isso. Abençoai os que vos perseguem. Ele diz, abençoai e não amaldiçoeis. Porque, irmãos, no mundo, como é que é a coisa? Fala aí. Escreveu, não leu? Olho por olho, dente por dente. Né? No mundo, o padrão do mundo não tem conversa. Mas a igreja é diferente. A igreja é o corpo de Cristo. E ela diz, o Senhor ensina aqui, abençoai e não amaldiçoeis. Porque é uma tendência do mundo que a gente vive de falar, é assim? Espera aí, eu vou rogar uma praga no ser. Não, a igreja não faz isso. A igreja abençoa também. E indo já para os finalmente, ele diz, alegrai com os que se alegram. Vamos lá. Saber se alegrar com o sucesso do outro é uma virtude. Alguns especialistas contam a respeito disso, e eles dizem que a gente tem muita facilidade de chorar com os que choram. A pessoa conta uma coisa muito difícil, está passando uma situação muito complicada, e é fácil você chegar, né? Parece que abraçar, chorar com aquele que está chorando, parece que é uma coisa mais fácil do que se alegrar com o que está prosperando, por exemplo.
Eu tenho um tio muito amado. Muito. E ele é tão apaixonado por carro como eu. Nós dois gostamos muito de carro. E era interessante que ele comprava um carro. E não era um carro 0 quilômetros, não. Mas ele tinha um bom gosto, sabia comprar bem. Ele comprava o carro, irmãos. Ele tinha acabado de negociar e ligava para mim. Ô Samuel, onde você está? Ah, estou em tal lugar. Era bem... Minha agenda era bem mais fácil que a de hoje, né? Ah, estou em tal lugar. Eu falei, então tá bom, peraí, eu vou passar aí. Falei, que foi, tio? Ah, comprei um Diplomata 85, 4 portas. Aí passava em casa, me pegava, a gente andava com o carro dele. Aí um dia eu falei para ele assim, liguei, aí foi eu que liguei. Tio, comprei um Dodge Dart assim, porque eu vendia carro, tá? Eu comprava, vendia. E eu comprei um Dodge Dart assim, impressionante. De novo, de cuidado, quer dizer. Aí eu liguei para ele. Aí ele falou, o quê? Não acredito que você comprou um Dodgeão, eu vou aí. Ele veio. Só que quando ele chegou em casa, que ele foi ver o Dodge era verde abacate. Mas era lindo, o carro era espetacular, o único dono e tal. O carro era impecável, mas era verde abacate. Ele não quis ir, não. Porque em qualquer outra situação, ele cataria o meu carro, ia trabalhar com ele, depois me devolvia. Só para curtir. E a gente fazia isso. Mas o verde abacate, não. E eu acho que era meio recém-casado. E eu ia buscar a Adriana, trabalhava na mesbla do shopping Ibirapuera. E eu ia buscar, e ela entrava assim. Só por causa da cor. Ela falou, por que você vem me buscar? Tem tanto carro lá. Por que você vem me buscar com esse abacateiro? Coisa feia, eu morro de vergonha de dar nisso. Eu falei, mas Adriana, você não entende. Como esse carro é novo. Mas era verde. E até hoje, irmãos, meu pai compra carro, eu e tal. Agora eu não compro, agora eu aluguei, mas mesmo alugado. Cheguei lá, ele pega, ele entra, ele vai dar a volta. Até hoje é assim. Falei, tio, mas esse não é meu não. É da Localiza. Não. E foi. Esses dias eu fui visitar ele já catou o carro, fomos andar, e ele voltou buzinando para todo mundo. Eu falei, mas para com isso, tio. Eu falei, não, eles não querem deixar eu dirigir. Enfim, a gente se curte muito. A gente faz muita coisa assim. Irmãos, isso é uma coisa que não existe no meu coração, inveja. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é inveja. Porque eu nunca precisei ter, né? Então eu não tenho, eu não sei como que é ter inveja. E eu me alegro quando vocês conseguem alguma coisa, por mínima que for, vocês sabem, eu me alegro. Eu te abraço, eu te beijo, eu agradeço, seja a coisa menor que seja. Eu me alegro com a sua alegria, porque eu não tenho inveja. E que isso seja uma realidade. Ele diz assim, alegre-se com os que se alegram. Pode ser isso aqui, irmãos. Às vezes tem umas pessoas que prosperaram ou estão em patamares culturais ou educacionais muito altos, tal, mas se alegra com aquilo que o teu irmão conseguiu, por menor que seja. Quando você vê, festeja com ele. Faz festa. Se alegra de verdade. Mas o mundo não. O mundo olha para você assim, carro novo, hein? Rogar uma praga, né? Você bater no primeiro poste. Comprou essa casa aqui nesse lugar. Esses dias um amigo meu me contou que comprou uma casa, bom, felicidade, não sei o quê. Aí chegou umas abençoadas. Aqui, desse tamanho, com escada. Aí ficou assim. Aí o cara compra um apartamento, que hoje cada dia está ficando menor, né? Aí esse é outro caso, tá? A pessoa chegou, tudo feliz, tinha comprado apartamento, financiou em 30 anos para pagar. Aí o cara chegou,
Horrível! Como você pode morar nessa gaiola? Irmão, se eu tiver condição de comprar um de 50 metros, é o que vai dar. Se eu pudesse comprar um de 500 metros, ou como eu já fui um, que tinha 1.000 metros quadrados de apartamento, era uma chácara tão grande. Eu fui levar uma entrega lá e eu falei para a pessoa, pode me ajudar a sair desse mundo real? Porque só tem salas e quartos e coisa, uma coisa inacreditável, um apartamento 1.000 metros por andar. Eu não sabia como sair de lá. Falei, por favor, alguém me guie para eu chegar no elevador. Mas se o que você pode hoje é 50 metros quadrados, é até menos. Posso ouvir o amém? Pastor, não posso, estou morando de aluguel. Mas você consegue pagar aluguel? E se eu não tivesse como pagar aluguel, você ia morar onde? Porque tem gente que despreza, né? Eu moro de aluguel. Ah, não, porque moro de aluguel. Não, mas aí, o que dá hoje é morar de aluguel. Glória a Deus, está dando para pagar o aluguel? A gente precisa se alegrar com as coisas que o Senhor nos dá. É isso, é a nossa porção de hoje. Se amanhã der para uma coisa mais legal, uau! Mas entende aquilo que eu estava falando lá no começo? Que a gente, às vezes, a gente está tão ansioso por outras coisas, a gente não consegue agradecer, desfrutar daquele momento que a gente está tendo, daquilo que o Senhor deu hoje para a gente. E eu acredito que uma das coisas mais fantásticas que a gente tem na vida é o poder de ser comandado pelo nosso próprio cérebro, ir, voltar, fazer, etc. Não é ter coisas, mas é ter autonomia e tudo mais, não é? Então, chora com os que choram. Também tem gente que está chorando, gente fala, deixa de ser fresco, deixa de ser mole, deixa de ser não sei o quê. Não, irmão, está chorando, está doendo, vamos juntar, vamos orar, vamos ajudar. Tem coisas que a gente não consegue, tem umas coisas, né, que a gente ouve assim que não tem nem como ajudar. Mas a gente pode fazer o que há esse comando. Chora com os que choram. Não despreze a dor dele, porque às vezes a gente está forte, né? A gente está bacana. E o outro está melindrado com coisa pequenininha. E a gente olha para deixa de ser mole, né? Deixa de ser... Não. Chora com ele. Sinta a dor dele. Sinta a dor dela. Chorai com os que choram. E nesse texto ele diz, sede unânimes entre vós. Unidade. Aí entra no tema que a gente estava falando. Eu pus de novo aí a competição de barco, que é impressionante, né? Eu pus esse filminho na semana passada, retrasado. É impressionante a força e o sincronismo desse time para remar. Os outros também, claro, né? Mas esse de vermelho aí é o que está ganhando. E é isso que o Senhor pensa de nós. Vocês precisam ser unânime. Lembra que naquele domingo eu brinquei, né? Vai ter churrasco, gente? Vai ter intercessão semana que vem, amém? Então vai ter intercessão semana que vem, a gente pula para dentro. Não. Sexta-feira, 20 horas. Tudo a igreja está convidada. Vamos orar. Glória a Deus por todos vocês que já estão vindo. Mas glória a Deus por vocês que vão vir sexta-feira. Em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Esse amém é um compromisso que você vê ou não? É só assim um amém, da boca para fora. Como que é esse amém aí? Ixi. Sede unânimes. Tem encontro de casais? Irmão, eu fiquei encantado ontem. Ontem tinha 220 casais? 110? 110 casais são
220 pessoas mais as equipes. Que festa! Mas a gente tem que se envolver tanto que não pode nem ficar vaga para os outros. O próximo encontro de mulheres, né, de homens, tal, que está sendo anunciado, tal, a gente tem que entrar de uma forma que não tem nem vaga para o pessoal de fora. Porque a gente é unânime. E sabe quem pode ser unânime por nós? Só nós mesmos. A gente precisa desejar, a gente precisa ser um. Aí finalizando ele diz, a ninguém torneis mal por mal. Irmãos, a igreja, ela anda exatamente na contramão do mundo. O mundo é tudo na pancada, né? Não, a igreja não. A ninguém torneis mal por mal. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmo. Não pode ter vingança entre nós. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está vendo que tudo isso não depende do Espírito Santo de Deus? Tudo isso depende de nós, de mim. É isso aí. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não amigo não, irmãos. Às vezes a gente não dá nem para amigo, né? Ele diz, se o inimigo tiver fome, dá comida para ele. E se ele tiver sede, dá bebida para ele. Fazendo isso, montará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Dá de comer e dá de beber. O mundo não ensina dessa forma. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, tem gente fazendo mal para você? Relaxa. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Faça o bem para aqueles que estão te fazendo mal. Abençoa esses que estão te maldizendo, praguejando, falando, amaldiçoando. Abençoa eles. Abençoa. Posso ouvir um amém? É difícil, né? Essas coisas. Mas é o que a palavra ensina. Se a gente não conseguir viver a palavra, nós estamos no 0 a 0. E o que eu queria chamar a sua atenção para a gente finalizar esse tempo é que tudo isso depende das minhas ações, depende das suas ações para a gente ser uma grande família, ter esse amor fraternal fluindo entre nós, essa amizade, essa comunhão, esse relacionamento, essa gostosura, ela pode ficar melhor ainda se a gente mudar de atitude. Se a gente honrar mais o outro, se a gente tiver mais paciência com o outro, se a gente tiver mais empatia, se a gente tiver coragem de pedir perdão. Pede perdão. Mas, me perdoa. E como nos casais de ontem, né? E a gente ouve sempre isso aqui, que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você está aqui, você viu aquelas coisas que o pastor contou? Pessoas presas em palavras, presas em escritas, presas em ações. Vamos quebrar essas cadeias no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, amém? E aí, vamos ler esse texto aí? Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. De novo. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém. Glória a Deus. Queridos, que o Senhor nos capacite a cada dia viver a sua palavra, a sua verdade, e essa grande família seja um mega exemplo. O mundo está de olhando a gente, né? Eles estão olhando, não olhando o que a gente faz, e não só ouvindo o que a gente fala. E que eles vejam, aqui no Parque América, uma grande e forte família, firmada
estabelecida, fortificada pelo Rei da Glória. Deus te abençoe, graças e paz.